A comunidade quilombola do Rodeadouro fica localizada no Vale do Submédio São Francisco, na cidade de Juazeiro, no norte do estado da Bahia. Esse povoado tem como manifestação cultural o Samba de Véio, que representa um ciclo de resistência na oralidade poética, que é a alegria na emancipação humana desta comunidade que canta, dança e tem o samba como herança de gerações, conhecida por batuque. O Samba de Véio é um dos principais eventos representativos da cultura identitária desta comunidade tradicional. O Rio São Francisco é parte no fluir de suas águas, na representação simbólica e sustentado pela memória neste território que se concretiza na manifestação cultural das batucadas, movida pela ancestralidade da fé e do samba, a saber, do rezado ao batuque. Meu nome é Ovídia Isabel de Sena e moro aqui nessa comunidade do Rodeadouro desde quando nasci. Hoje estou com 72 anos e moro aqui e gosto dessa comunidade. Comunidade tem vários movimentos e um dos movimentos, e quase todos os movimentos que tem na comunidade, sempre eu faço parte. Os movimentos religiosos, e nós temos também essa tradição do Samba de Véio, daqui do Rodeadouro. Só que nem só essa tradição, aqui tem também o movimento do catolicismo, né, que é as festas de padroeiro, tem também o reizado também, e tem também a penitência. Então são vários movimentos. E eu não sei porquê, nem não porquê, que faço parte de todos, né? E quanto o Samba de Véio, ele começa assim pelo reizado, que é Santo Reis é um santo, né? É um santo que é comemorado no mês de janeiro, dia 6 de janeiro. E nessa comemoração, as pessoas sempre fazem, né? Canto reizado. E logo depois, quando as pessoas aceitam o samba, aí aquela comitiva que vai tirar o reizado, aí então começa o samba. Assim, por exemplo, tem um casamento. Tinha a festa do casamento, forró, essas coisas assim, mas tinha o Samba de Véio, no tempo da tia de comadre Ovídia, né? Ela tinha que ter o Samba de Véio. Era o povo, uns no forró e outros no samba. Sempre era assim, sempre. Tinha também, como eu falei antes, uma senhora que morava ali, Pascatinga. Aí eles faziam que nem... Ela tinha como uma promessa, todo ano o samba tinha que ir lá na casa dela. Aí ela dava um bode, era bebida, era vinho, nesse tempo era muito vinho, as mulheres bebiam vinho. Os homens bebiam cachaça e aquelas coisas. Aí eu sei que essa mulher já tinha esta promessa. Aí sambava, quando era o dia amanhecendo, aí vamos comer o bode. Comia o bode. Acabou de comer o bode, agora vamos pagar o bode. Tornava a sambar até o sol alto para poder vir embora. Aí aquilo era um divertimento, nesse tempo não tinha televisão, as coisas eram mais atrasadas, né? Aí a gente tinha que se animar e se alegrar com as coisas da comunidade que a gente inventava e fazia mesmo. Falar de Samba de Véio é falar de cultura, tradição e, acima de tudo, resistência. Porque a gente percebe que aqui no distrito do Salitre, aos poucos, algumas manifestações culturais vão se perdendo. Exemplo do São Gonçalo, da Roda de São Gonçalo, que a gente não vê mais por aqui.
assim como também os penitentes, né, com as alimentadeiras de almas e os disciplinadores. E o samba de véio continua aí resistente, vivo na cultura da comunidade do Rodeadouro. E é muito importante para a história da comunidade, porque o samba, ele leva, aonde ele anda, o samba de véio leva o nome da comunidade. Então é muito importante a manutenção dessa cultura, porque de uma certa forma é a identidade desse povo que traz raízes afrodescendentes, porque o Rodeadouro é uma comunidade remanescente de quilombo. E o samba em si é uma cultura que vem também uma cultura que vem dos quilombos, né? Então é muito importante a manutenção dessa cultura para a história do povo do Rodeadouro. Na verdade, assim como todas as comunidades ribeirinhas, saindo de Barrinha, Rodeadouro, Alagadiço, até chegar em Campo Formoso, a gente tem um corredor de comunidades quilombolas, né? Obviamente que nem todas estão certificadas ou estão em processo de etnogênese, de reconhecimento das suas identidades. Aí o Rodeadouro aparece por ser uma ilha, né, muito conhecida, turística, mas que sofreu um forte processo de especulação imobiliária, sendo que a sua tradição negra quilombola vem do século XIX. E quanto à origem do samba de véio, assim conta os historiadores, que a origem vem do negro, do índio e do branco também. Do negro vem o batuque, né? Que as pessoas antigamente não tinham nenhum divertimento e pegavam qualquer objeto e começavam a fazer batuque para fazer uma animação. Do índio tem o sapateado. E do branco vem a letra dos batuques, que hoje em dia a gente chama de música, mas na verdade antes o pessoal chamava de batuque. Então, e eu faço parte desse movimento desde pequeno. Desde quando eu tinha 10 anos, já acompanhava minha tia, que era responsável, né, esse movimento da comunidade. Ela sempre saía no mês de janeiro, né, com os companheiros, e eu sempre acompanhava. Às vezes até levava esse reizado lá para fora, para outras comunidades, para as fazendas que tinha aqui ao redor. E lá a gente passava a noite, né, sambando. As pessoas também tomavam bebida forte para poder aguentar, né, sambar até o dia amanhecer. E quando o dia amanhecia, tinha o dono da fazenda, geralmente dava o bode, né, para as pessoas. O samba de véio, ele é uma manifestação, uma tradição que é ligada aos antigos batuques, que foi trazido pelos africanos vindos ao Brasil para serem escravizados aqui no Brasil. Então, o samba, ele tem uma ligação, ele é semelhante a esses antigos batuques, né, que formam uma grande roda, tem a famosa umbigada, utiliza instrumentos de corda, instrumentos de percussão na sua prática, as palmas, as fortes pisadas no chão. Então, o batuque tinha esse mesmo estilo, esse mesmo ritmo. E o samba de véio da mesma forma. Então, o samba tem uma ligação com esses antigos batuques. Porém, no século XVI, né, no livro Folias de Reis, de Vera Lúcia Pergo, ela cita que no século XVI, o reizado, né, a festa de reis, veio para o Brasil com o intuito de catequizar os índios, assim como os negros escravizados. E aí ele foi inserido nessa cultura dos brasileiros, ainda na época colonial. E aqui no Rodeadouro, ela tem uma ligação sim com o reizado, apesar de que
o samba de véio, ele é semelhante aos antigos batuques, mas aqui no Rodeadouro tem uma ligação sim, principalmente nessa folia de reis que é praticado no mês de janeiro, e aí como muitos já sabem, que vão de casa em casa dançando o reizado, e aí caso o morador queira, é praticado o samba, né? E aí, inclusive o reizado, ele foi considerado uma cultura devido a diversão, a ser uma de grande festa, de diversão, ele é considerado uma cultura profano-religiosa. E o samba de véio a gente pode considerar que é uma cultura profana. Porém, é praticado além do mês de janeiro o samba de véio, diferentemente do reizado. Então, de uma certa forma, tem uma ligação sim, o reizado com o samba de véio do Rodeadouro. O samba de véio, ele é uma manifestação historicamente experimentada pelo Rodeadouro, é uma experiência compartilhada dos descendentes e das novas gerações, seja pelas letras que transmitem a mensagem social, a memória social desse grupo, sejam pelas novas produções de letras que passam mensagens sobre como se dão essas experiências no agora. Então, o patrimônio, ele surge como resultado da pesquisa, como resultado desse ecossistema comunicativo, mas ele não é o fim. O resultado ele não significa a finalização desse ecossistema. Na verdade, ele é resultado e ele também ele retroalimenta esse ecossistema comunicativo. Essas manifestações, principalmente o samba de véio, né, focando nele como manifestação cultural, ele retroalimenta esse ecossistema. E o samba de véio, então, ele é um patrimônio, porque ele é produzido pela coletividade, ele compõe essa identidade cultural do Rodeadouro. Ele também é um exemplo de como acontecem as relações dentro da comunidade, né? Seja na forma que interage na dança, no samba, seja na forma das letras das músicas, as mensagens que elas transmitem, que são mensagens muito da experiência cotidiana, historicamente produzida, mas vivenciada pelo coletivo no cotidiano, e seja pela forma de tocar os instrumentos, né? E aí o samba de véio, ele encontra uma nova relação ao sair do território e ganhar os palcos, ganhar as ruas das cidades e inclusive sair no Carnaval de Juazeiro, né? Nesse sentido, ao sair dos terreiros, das casas e ganhar outros cenários de expressão artística, a experiência do samba de véio, ele ganha densidade, novas relações contemporâneas e que também vão trazer para esse ecossistema novas formas de se relacionar, novas formas de compreender o senso de coletividade, né? As relações e as interações na coletividade. Então, por fim, né, para caracterizar o que seria esse ecossistema do Rodeadouro, ele é um sistema social historicamente produzido pelas relações estabelecidas, sejam no passado, que são reconfiguradas no presente, seja nas relações do presente e que vão impactar as relações do futuro. Portanto, o samba de véio, ele é um patrimônio, mas ele também forma esse ecossistema, ele retroalimenta esse ecossistema que o produziu. E antes não existia assim muitas pessoas novas no samba, só era pessoas de idade. Não sei se é porque envolvia também a bebida, né? E o jovem quase não fazia parte. E por esse jovem não fazer parte do grupo,
quando os mais velhos foram morrendo, né? Os mais velhos responsáveis, aí o samba de véio também morreu na comunidade. Então, graças à vinda de seu Nezinho, que era um rapaz lá do Salitre, da região do Salitre, que aqui também é Salitre, né? Ele morava em outra comunidade e lá nessa comunidade tinha reizado, tinha o rei de boi, tinha todas as figuras. E aí ele incentivou a gente para recomeçar o samba. E aí nós começamos a fazer o reizado de novo na comunidade. Ele até trouxe uma vez as figuras de lá da comunidade onde ele morava. E foi muito animado o rei de boi aqui. E aí, daqui a pouco, o seu Nezinho também morreu. E o samba de véio também morreu na comunidade. E hoje nós estamos ainda aí nessa luta porque através da escola, né? Quando eu entrei na escola, aí foi com a turma de EJA, e eu tive esse trabalho de resgatar o samba, né? Junto com a turma que eu tinha, de idosos que não participavam do samba, mas também que não conhecia nada do samba, só sabia que saía e pronto. Então eu resgatei, eu procurei trazer atividades envolvidas, tudo sobre o samba, pessoas envolvidas do samba, relatar o de antigamente, o de hoje, os adolescentes que já participavam, que eram poucos. E aí foi um trabalho bem gratificante, porque isso resultou que outros jovens, que os jovens pudessem participar ativamente, que até hoje eles estão participando, outros entrando, crianças, né? E assim já tem muito tempo que outros professores também fizeram o mesmo trabalho e assim só veio somar, né? Porque assim, quando é o período do samba, todas as vezes eles vão se agrupando. Quando começa bem pouquinha gente, mas isso aí aumenta bastante no desenvolvimento da comunidade. Conhecer o samba em si, que não só era aquele que participava no mês de janeiro e terminava em fevereiro, né? E aí o samba hoje é um marco em Juazeiro da Bahia. Veio uma professora, né, que ensinava o EJA e começou a fazer projetos aqui da comunidade, entrevistando o pessoal, né, qual era os movimentos que tinha na comunidade, e determinaram o reizado com o samba de véio. E aí os alunos nos convidou, quem não estava fazendo parte da escola, e nós começamos a ensaiar as músicas que a gente já conhecia. Começamos a ensaiar e trabalhamos em cima desse projeto. E teve uma apresentação no SESI, de cada comunidade tinha que levar um movimento cultural, qualquer coisa que tivesse na comunidade. E aí a professora, ela escolheu o samba de véio e nós fomos fazer essa apresentação. E aqui, quando a gente ia fazer uma apresentação, não tinha uniforme, não. Você ia com a roupa, qualquer roupa que tivesse. Mas como era um movimento da escola, ela organizou, tivemos que comprar roupa, calçado, assim, especial, para fazer essa apresentação. E daí, pronto, o samba de véio continuou, até que hoje a gente, em 2005, conseguimos formar uma associação, que tem o nome de Associação Cultural Samba de Véio do Rodeadouro. Eu fui a primeira presidente do Samba de Véio aqui do Rodeadouro. Antes não tinha associação, não tinha presidente, não tinha nada, só tinha uma senhora que era responsável assim, pelo samba. Aí ela morava aqui, depois ela foi morar em Juazeiro, depois ela veio falecer, que ela é tia de Madre Ovídia. Aí parou o samba, ficou um bocado de ano parado.
Aí foi quando veio uma professora lecionar aqui de noite pelo EJA. Aí eu fazia parte, eu estudava também, tudo que tinha aqui eu participava, porque não tinha o que fazer de noite, eu ia participar. Aí foi quando teve um movimento, era lá no SESI, foi no mês de setembro, no dia 2 de setembro. Aí foi para levar uma manifestação cultural de cada comunidade. Aí aqui o rodeador, eu disse, vamos levar o samba de véio que está parado, que não, nem funciona mais. Aí teve da Lagoa, teve do Sabiá, cada quem levou uma manifestação cultural. Aí eu disse, vamos fazer uma roupa para nós ir. Eu era a mais incutida, era a mais velha, a mais incutida. Aí compramos o chitão, fizemos as saias, fomos tudo igualzinho, as roupas, as blusas eram tudo branquinhas, aí a gente foi. Aí a gente participou, aí teve todas as manifestações todas, e quando foi a nossa vez. Quando esse samba começou, esse pessoal caíram no samba, aí foi um movimento mesmo e o povo tudo gostaram. Aí quando foi depois, aí ficou assim, toda coisa que tinha em Juazeiro, aí convidavam a gente ia, participava com o samba, aí era aniversário de Juazeiro, era aniversário de prefeito, era assim, do tempo das... Você falou Inês também? Da consciência negra, essas coisas que fazia parte, sempre convidavam a gente sempre ia. Aí eles iam buscar, iam trazer a gente, aí tinha um cachezinho. Aí pronto, aí o povo se animaram. Aí fizemos os tamboretes, que é de madeira com couro de bode, sabe? Ele era um tamborete usado como que se fosse uma peça que você sentava na sua casa. Toda casa aqui que você chegasse tinha um tamborete. Então esse tamborete, ele já servia na hora que dizia assim, vamos fazer o samba, que hoje eles chamam de samba de véio, que o nome mesmo original chama-se batuque. Então, os velhos mesmo, eles não diziam assim, vamos para o samba de véio, não, nós vamos para o batuque. Ô fulano, vamos fazer um batuque lá na casa de Maria, vamos fazer na casa de Isabelle hoje, o batuque hoje vai ser na casa de Isabelle, vamos fazer lá. E aí aquele tamborete, quem já tinha um tamborete na sua casa, já esquentava ele, já levava ele preparado. Então depois, na nossa juventude, que a gente foi entrando no samba, aí a gente já mudou o nome, já não é mais batuque, a gente já não chamava mais batuque, já era samba de véio. Então esse samba continuou e a preparação do tamborete era feita, vamos dizer assim, justamente uma armação de madeira e um couro de bode, ou se achasse uma cutia grande, ainda melhor ainda, que era um som bem mais elevado. E quanto às crianças e jovens, hoje em dia a gente coloca esses jovens e as crianças para ver se o samba não morre na comunidade, para ver se tem essa resistência, né? Porque com as crianças e os jovens tendo também esse incentivo, aí o samba de véio pode continuar. Eu comecei no samba através de minha irmã, que participa. Eu comecei a acompanhar e surgiu o interesse e eu entrei. E desde já, nunca mais saí. É uma coisa que já faz parte da minha vida, eu acho muito importante e principalmente os jovens estar nisso, pois não vai deixar essa cultura que já vem de muitos anos atrás acabar. E eu acho muito importante os jovens estar participando disso. A importância do samba para mim minha avó participou e aí eu ficava indo, assistia, aí fui lá, vó, faça roupa para mim que eu vou sambar. Aí comecei a sambar, sambei. Aí minha avó não conseguiu mais sambar e eu fiquei sambando do mesmo jeito. Aí
Vem um dia, dei entrevista, sambei, passei na televisão. E também eu já cantei uma música. Vocês gostam de participar? Como é que você se sente quando tem samba? É uma felicidade, diversão. Samba é tudo para o povo aqui do Rodeador. Já participamos de muitas coisas, já foi pro carnaval, samba muito, volta de noite, só diversão mesmo. Canta uma música que você goste do samba. Da onça da gameleira, sentado um alvoroço, Zabé, na mão de Deus, Zabé. A onça não pega não, Zabé, olha a onça, ô Zabé, olha a onça. A onça na gameleira, sentada no areia, se apega com a mãe de Deus, Zabé, que a onça não pega não, ô Zabé. Olha a onça, olha a onça, olha a onça. Eu participo do samba de véio desde o tempo que eu estudava aqui, na escola daqui, que teve um projeto da cultura do grupo do samba de véio com a escola. E aí nesse projeto, a partir desse projeto, entrou para o grupo os estudantes que moravam aqui. E aí, a partir desse projeto, entramos no grupo, eu e mais estudantes da escola, moradores daqui, para participar da cultura, que naquele momento estava um pouco apagada. E como o samba diz, né, samba de véio, que vem esse nome, samba de véio, apesar do nome, não é a participação só de pessoas mais velhas. Era antigamente, porque era uma coisa que tinha muito festa, cachaça e essas coisas. E aí não tinha uma participação mais da juventude. Mas aí, a partir desse projeto que aconteceu na escola, a gente entrou para tentar dar um resgate, para acontecer um processo de continuidade, porque as pessoas mais velhas acabavam tendo limitações, acabavam indo embora e tal. Então era importante a presença da juventude na cultura para que acontecesse esse processo de continuidade. Então, desde esse projeto, que foi uma iniciativa da escola, que eu e as pessoas mais jovens que tem no grupo hoje começou a participar. A comunidade e o grupo, né, Samba de Véio do Rodeadouro, ele luta veemente para manter essa tradição viva. E aí a gente observou que eles utilizam a tática de inserir jovens e crianças no samba, no grupo. Então é uma prática bem pensada. E o interessante, né, que antes nas danças, né, de samba de véio era servido cachaça. E aí, para inserir essas crianças, esses jovens, eles passaram a servir também refrigerantes. Então essa é uma forma que muito interessante que eles utilizam. E o que eu observei na pesquisa é que eles lutam e eles têm muito medo do samba morrer. Apesar de inserir esses jovens, essas crianças, eles têm muito medo do samba morrer. Porque a cada dia tem menos pessoas interessadas em participar do grupo. Porque o nosso grupo, a maioria só sabe sambar, principalmente os bateristas, se tiver bebida, sabe? Aí a gente acha que é um símbolo, assim, porque o samba tem que ter, apresentar uma garrafa de qualquer bebida. Então a gente simboliza assim essa garrafa para indicar que o nosso samba, a gente tem que se divertir, sambar, e também os batedores, eles só gostam mais se tiver uma bebidinha para eles tomar. Então a gente achou importante a garrafa. E é um símbolo muito importante do nosso grupo também, né? Porque a partir do momento que você está com aquela garrafa que a gente está com aquela garrafa na cabeça, as pessoas assim acham muito bonito aquele momento. Então por isso que a gente tem esse prazer de estar com essa garrafa na cabeça. Antigamente, no começo, era só os mais velhos mesmo, as pessoas mais velhas, nossos tios, nossos avós. Eles não aceitavam as crianças. Aí agora a gente está incentivando as crianças, porque a criança é o futuro, né?
é o futuro da nossa tradição. Então, se a gente incentivar as crianças, cada vez mais a tradição vai crescendo, vai aumentando cada vez mais. Porque se a gente parar e não botar as crianças, aí acaba a tradição da gente. Então, a nossa tradição tem que seguir em frente. Por isso que a gente está incentivando as crianças, os jovens, os adolescentes, para que eles sigam em frente com a nossa tradição. Eu vejo o samba como um símbolo de identidade aqui da comunidade. Dentro do samba, dentro da música, dentro da dança, dentro da história dessa cultura, eu acho que carrega a história de vida das pessoas daqui, carrega a história dessa comunidade. Então eu acho importante que esse símbolo ele continue vivo, ele continue sendo passado para as novas pessoas da comunidade. Então eu, enquanto pertencente dessa comunidade, pertencente dessa cultura, eu vejo como importante tentar manter isso vivo. Assim, é uma coisa que eu recebi da minha família. Eu sou neta da presidente do samba hoje, eu sou neta de Dona Ovídia. Então, eu acho importante eu manter vivos. Da mesma forma que a minha avó passou a gente deixar isso vivo e também tentar repassando, porque é um símbolo importante para a gente. Aqui na comunidade sempre a gente brincava junto com o pessoal da Ilha do Maçangano, né? E através da mudança de governo lá em Pernambuco, então o samba de véio da Ilha do Maçangano criou outra direção, por causa do apoio. E sempre a gente aqui nem tinha muito apoio. Eu não tenho muitos elementos para falar a respeito dessa integração e dessa interação social e cultural entre as comunidades da Ilha do Maçangano e do Rodeador, né? O que eu sei, segundo a historiadora Maria Isabel Figueiredo, a Bebela, é que o samba de véio do Rodeador nasce coincidentemente com a emancipação da cidade de Juazeiro, no ano de 1766. A comunidade passou muito tempo, né, sem praticar o samba, e isso só veio acontecer entre o ano 2000 e 2002, com a chegada de uma professora na comunidade local. Ela ouviu falar da história e resolveu resgatar o folguedo. E aí a comunidade acabou abraçando a ideia, e a partir de então o samba de véio passou a ser apresentado na cidade de Juazeiro e fora da cidade também, não é? Mas assim, há muita semelhança entre o folguedo, né, praticado na Ilha do Rodeadouro e praticado também na Ilha do Maçangano. Não há muita diferença, não é? No próprio ritual, na coreografia, no uso dos instrumentos e até na indumentária, né? Até no uso da roupa. É bastante parecido. Então, já o samba de véio da Ilha do Maçangano, segundo eu pude apurar no processo da minha dissertação, foi disseminado na ilha, né, e na região por um senhor chamado Manuel Oliveira. Ele era barqueiro, transportava mercadorias da cidade de Santa Maria da Vitória para Juazeiro, também para as cidades mineiras, e também ao contrário, e vice-versa. E ele, nessas passagens, né, teria aportado na ilha, e lá ele acabou disseminando o samba de véio. Inclusive se casou com uma pessoa do lugar, e inclusive a filha, né, a filha desse Manuel Oliveira, Dona Amélia, é a matriarca do samba de véio lá na Ilha do Maçangano. Bom, isso aconteceu lá por volta dos anos 20, né? É tanto que o samba de véio, ano passado, completou 100 anos de atividades. É o que a gente sabe. Se chamava antes samba de reis, pelo menos foi o que os moradores disseram, e depois mudaram para samba de véio, para ficar mais original, né? Porque o samba de reis ele acontece inclusive em outras partes do Brasil. Mas o folguedo é o mesmo. O samba de véio, enquanto representatividade de uma comunidade, estaria além da música e além da manifestação cultural? Eu penso que sim. O samba de véio, na minha concepção, funciona como uma espécie de estandarte
não só cultural, artístico, mas sobretudo social e, por que não dizer, político. Eu constatei uma cena, né, num determinado dia em que eu estava produzindo minha dissertação de mestrado lá na comunidade da Ilha do Maçangano. Eu percebi um entusiasmo, né, naquela comunidade que estava feliz pelo fato deles terem conseguido uma balsa, né? Era uma reivindicação antiga, há muito tempo que eles cobravam das autoridades locais e até nacionais um transporte para que eles pudessem, sobretudo, transportar os produtos agrícolas, né, os hortifrutigranjeiros, para as comunidades, para as feiras de Juazeiro e Petrolina. E antes, além deles terem um custo maior desse transporte, porque precisavam alugar os barcos, não conseguiam muitas vezes transportar aquela mercadoria de uma vez. Com a chegada da balsa, isso se tornou possível, né? E aumentou muito, né, as facilidades para que eles pudessem levar e trazer produtos até a ilha. Esse é um exemplo que eu estou dando, né, de uma conquista que parece simples, né, mas que não foi, né, e que representa hoje, tem uma importância muito grande para a comunidade local. E aí eu indagando a respeito de como tinham conseguido, né, e qual era o real valor daquela balsa para a comunidade, eles disseram, né, foi fruto de muito esforço, de muita dedicação, e que, por incrível que pareça, o samba tinha uma importância naquilo. E aí eu disse, como? Eles disseram, porque o samba tem valor. Quando nós começamos a preparar os documentos, né, de nossas reivindicações, nós tínhamos sempre o cuidado de dizer que a ilha era a terra do samba de véio. Então, isso, para aquela comunidade, essa informação tinha um peso, né, que a princípio era cultural, mas que era bastante argumentativo, no sentido de sensibilizar as autoridades de que a ilha e o samba eram símbolos importantes de Petrolina e que, portanto, o lugar merecia, né, a atenção das autoridades. Então, eu penso que há aí um componente político, não só em relação à balsa, mas em relação a outras conquistas. Eles sempre disseram que a ilha, né, a ilha ainda é bastante carente, né, carente de assistência social. Por exemplo, saneamento básico, né, assistência à saúde, né, são serviços básicos importantes que a ilha não recebe ainda, né, de forma, vamos dizer, mais completa. Eles têm abastecimento de água normal, né, tem escola pública, claro, tem energia elétrica, enfim. Mas, por exemplo, os jovens, a maioria não tem emprego, as possibilidades de emprego são muito poucas, eles precisam migrar para a cidade para poder estudar e trabalhar até. Mas, em relação a essa questão, eles sempre diziam que por onde andam, né, sempre evocam o nome do samba. E lembravam de uma experiência que viveram no Recife, quando o Samba de Véio foi convidado para fazer uma apresentação, né, num evento multicultural lá no Recife. E ao se apresentar, né, tiveram uma surpresa muito agradável, receberam uma mensagem de Ariano Suassuna, né, se dizendo muito maravilhado com aquela apresentação e pedindo para que eles fizessem uma apresentação especial lá na casa dele. E aí os sambistas foram até a casa de Ariano Suassuna e lá fizeram uma apresentação. No final, Ariano pediu licença, né, e se ofereceu para ser o padrinho do samba de véio. Coincidiu que ele estava fazendo um estudo acerca de danças pernambucanas, e eram desconhecidas do grande público, e que ele queria fazer uma espécie de coletânea, né, dessas manifestações para um livro. E o samba tinha chegado na hora certa. Então Ariano Suassuna se ofereceu. A partir daquele momento, né,
a notícia se espalhou rapidamente na mídia da capital e as pessoas passaram a saber que aqui em Petrolina havia o samba de véio. Então, esse é um exemplo claro de que a manifestação cultural, muitas vezes, ela está acima apenas da coisa específica da música, por exemplo, ou da dança. Não é? Existem componentes aí importantes, como, por exemplo, o fato das manifestações culturais representarem, muitas vezes, vida e arte. É como se você marcasse um lugar no mundo, marcasse um território no mundo para dizer eu existo. A partir da simplicidade, né? A partir daquela manifestação que é específica e que é única, não é? E que é original daquele lugar. Né? Aí entra a questão étnica, no caso do samba de véio, né? Entra a questão da memória, da história, né? A questão comunitária, a questão identitária. Então, por isso que eu digo, o samba de véio está acima, né, da manifestação cultural, está acima da música. Ela representa muito mais para essas comunidades de Petrolina e Juazeiro. Tivemos que sair algumas vezes para alguns lugares que só apresentava mesmo aqui e em Juazeiro, em datas comemorativas. Mas fomos convidados para fazer parte de um movimento lá no Teatro Castro Alves. Foi para Salvador, tempo que Itagino teve um projeto aí quiseram ler o nome da ilha, aí lá não aceitaram, né? A gente quer o da Bahia. Aí vieram atrás da gente, a gente foi, participou. A gente já foi 2 vezes lá pro Castro Alves. A gente já foi 2 vezes para lá. Uma vez de Itagino e fomos outra vez para lá também. A gente já participou 2 vezes lá em Salvador. E aí estamos aí. A gente participou também de uns filmes, daquele Irmão Quixabas. Participamos aquele da Beira do Caminho, a gente também participou. Foi filmado ali no Tabuleiro, ali em frente àquele supermercado. Ai, não esqueço agora o nome, não sei o que, é J. Bezerra, sim. Foi gravado ali. A gente participou também daquele filme, da Beira do Caminho. Depois teve um cachê não, como é que chama? Agora não lembro. Um projeto. A gente foi contemplado. Aí a gente foi, compramos mais tecido, fizemos mais outras roupas. E aí compramos um violão, comprou uns timbal. Lá os timbal, quando veio outros, não aceitaram. Por causa da zoada que era diferente dos tamboretes, que era os tamboretes mesmo. Aí encostou os timbal para lá e aí fizemos mais tamborete. Aí a gente ficou assim, tudo que tinha a gente participava. Aí tinha também o samba da Ilha do Maçangano, que antes disso, os daqui ia para lá, os de lá vinha para aqui, era tudo unido. Aí depois, assim, mudando de governo, aí lá ficou uma política. O daqui com o de lá, né? Onde a gente estava, o de lá não encostava. Não sei por quê, porque era tudo unido. Aí ficou essa política. Mas mesmo assim, nós continuamos com o nosso. Quando chamavam a gente ia, a gente participava, a gente andamos para o Salite, andamos para Curaçá, a gente foi para Carnaíba, a gente foi para Juremal, a gente foi para o Salite, eu já disse, né? Vamos para Lagoa, um bocado de lugar que a gente foi convidado e a gente participou. Eu acredito até que seria muito importante que as duas comunidades pudessem se integrar, né? Uma aprender com a outra, inclusive fazer reivindicações sociais junto às prefeituras locais, no sentido de fortalecer essa arte, né, que se tornou uma simbologia da região.
tanto em Petrolina quanto em Juazeiro. É preciso abrir os olhos para essas manifestações culturais que estão morrendo. Por quê? Num determinado momento, elas são absorvidas pela indústria cultural, não é? Que se apropria muitas vezes, e até do ponto de vista econômico, e outras vezes, né, o próprio poder público não dá o apoio necessário para que elas possam continuar se manifestando. Em relação à Ilha do Maçangana, eu tenho uma preocupação com o samba de véio mirim. Eu soube que já não existe mais a escolinha, né, do samba de véio mirim, o que é uma notícia ruim, principalmente porque as crianças representam as gerações do futuro, não é? Que vão poder guardar essa memória importante de uma arte, não é? Originária da África, mas que ganhou uma figura, um conceito especial aqui em nossa terra e que, com certeza, é uma simbologia, uma manifestação importante de resistência para a nossa região. Eu espero que no futuro as duas comunidades possam se unir em torno desse objetivo. Oh, de casa, nobre gente, oh, de casa, nobre gente, escutai-me o que eu direi, escutai-me o que eu direi. Oh, partido Oriente, oh, partido Oriente, a chegada dos três, a chegada dos três. Os três reis quando souberam, os três reis quando souberam, que era nascido o Messias e que era nascido o Messias. Montarão em seus cavalos, montarão em seus cavalos, com prazer e alegria, com prazer e alegria. É com a Virgem Maria, é com a Virgem Maria, receber seu bento filho, receber seu bento filho. O primeiro trouxe ouro, o primeiro trouxe ouro para seu trono orar. Aqui no Rodeadouro, moça, a gente, né? Quando eu nasci, me criei, já meu pai morava aqui, mas você ouviu, a gente, era poucas casas que tinha. Ali naquela rua mesmo, era poucas casas, 50 casas. Aqui também nessa, era poucas casas. Hoje não, se eu ver aí, já aumentou o Rodeadouro, né? E é assim. O Rodeadouro sempre foi considerado quilombola porque foi aonde os negros fujões aí das grandes fazendas e de outros locais vieram parar aqui nessa beira de rio. Então, o Rodeadouro existe desde 1800, depois da Lei Áurea aí, os negros tiveram a liberdade de correr, que eles eram presos. E aí aqui parou muitos negros e começou a vila aqui. Até os anos 60, essa vila era uma vila de 20 e poucas casas. 1800 para 1900 já existia Rodeadouro. O Rodeadouro é uma comunidade quilombola certificada em 2018 e é considerada uma comunidade importante. Primeiro porque é um local histórico, né, que tem uma ocupação negra aí que data do século XVIII e tem uma história cultural muito rica, né, passa pelo samba de véio, os relatos de Dona Ovídia, de seu Antônio, também falam de suas famílias que estiveram ali ocupando o território desde o século XIX. Então apesar da gente estar vendo uma ocupação imobiliária muito intensa e sem qualquer preocupação com essas populações negras, é de fato um local que carrega muito da história de Juazeiro. Com relação aos processos de certificação das comunidades quilombolas de Juazeiro especificamente, é uma etapa muito importante no sentido de conquista das políticas públicas. Até hoje,
já oficializadas pelo Estado brasileiro, né? O Estado demorou muito tempo para reconhecer esses territórios como espaços de direito, né? Áreas de direito da população negra, e particularmente em Juazeiro é um processo muito tardio, e se você olhar para o Rodeadouro, esse processo tardio fez com que as populações negras perdessem território, a especulação imobiliária dominante ali, sendo que são terras que a população negra ocupa desde o século XIX, como a gente já falou. Então, são territórios de direito dessas populações, né? São grupos negros que chegaram e vivem ali, né? Com história, com provas a partir de sua cultura, de seu vínculo com a terra, vivem ali há muito tempo e que precisam ter esse território reconhecido de direito. Bom, a cultura é uma dimensão fundamental para a compreensão das comunidades quilombolas na região e também em todo o país, né? Porque é através da cultura que a gente reproduz os modos de vida, né? Tanto a lida com a terra, a transmissão de conhecimento, o conhecimento das plantas, das ervas medicinais. E no caso do Rodeadouro, em particular, tem uma expressão que se popularizou, né? Que não é a única expressão cultural, que é o samba de véio. Dona Ovídia conta aí que ela já aprendia desde menina, né, ali convivendo com as pessoas mais velhas, ou seja, uma tradição importante, né, e que traz elementos da cultura negra, né, o tambor, né, a batida, a dança, né, é um conjunto de elementos muito característicos da cultura negra, principalmente a musicalidade e o trabalho com esses instrumentos. Então, as manifestações culturais, na busca e por reconhecimento dessas comunidades, elas são muito importantes nesses relatórios, levantamentos antropológicos que garantem o direito a essas comunidades, né? Mas é importante dizer que tudo isso é muito formal, né? Tudo isso passa pelo aspecto legal, às vezes necessário, né? Quase sempre necessário para garantir políticas públicas, mas o importante é dizer que são comunidades negras, né? Que trazem uma herança africana, que traz essa vivência afro-brasileira e que passam por processos de violência secular muito grande, né? Uma violência colonial, né? Que se reproduz aí na colonialidade e que a gente precisa vencer, né? Se é necessário usar os artefatos da lei, os artefatos legais, nós teremos que usar, né? Os movimentos têm reivindicado isso, mas é importante dizer que são comunidades negras em função da sua origem africana, em função das suas culturas que sempre foram desrespeitadas violentamente. Como o pessoal que morava aqui, eles tinham aqui na margem do São Francisco o sustento da vida deles, eles sobreviviam da pesca e da plantação de toda a sua alimentação. O Rodeadouro é um dos municípios, eu acho que bem mais velho de Juazeiro. Porque segundo meu pai, ele em 1906, ele já tinha 20 anos. Ele casou 3 vezes, eu sou filho da derradeira esposa dele, nasci em 1950. Hoje eu me considero ser uma raiz das mais velhas daqui.
do local. A ilha, toda a vida ela foi uma ilha produtiva. Por que produtiva? Porque todos aqueles que habitavam aqui, em torno, nem só do Rodeadouro, mas de outras localidades, produzia aí para sustentar a sua família. Os velhos daqui, no caso meu pai e outros, só iam na cidade buscar, às vezes, uma chita para se vestir, ia buscar um café para torrar em casa, e poucas coisas eles compravam, porque aqui existia, nessa ilha que funciona hoje como um balneário turismo, existia uma produção de tudo aquilo que era necessitado numa casa de um pobre aqui na região. E aqui na margem do São Francisco eles produziam a verdura, as hortaliças. Molhando em lata, pegavam uma margem dessa aqui, plantavam, enchia de canteiro, molhavam em lata, e aí eles sobreviviam disso. Pescava também, agora só que a pescaria era pouca, mas eles pescavam. E o nome Rodeadouro, por quê? Porque aqui existia um espaço onde eles chamavam o bebedouro. Então, na época que os boiadeiros vinham, com aquelas suas boiadas aí, quando vinha, já diziam, vamos lá para o Rodeadouro, lá naquele local lá, aberto e tal. Aí já tinha o espaço, eles já vinham, chamavam isso aqui de Rodeadouro, lá no Rodeadouro, vamos parar o gado lá. E assim ficou, o nome do Rodeadouro, Rodeadouro. Quando 1960 e 60 e pouco, aí as professoras que a gente tinha aqui, aí, elas achavam que o nome não estava correto. Por quê? Porque a pronúncia não era Rodeador, e sim, a pronúncia certa seria Rodeadouro. Aí a gente cresceu, no caso eu e outros, chamando Rodeadouro. Hoje, como velho hoje da região, a gente cresceu como velho do Rodeadouro, como Rodeadouro. Mas os nossos velhos mesmo, todos eles, o linguajar deles era Rodeador. E aí hoje a gente vê que o Rodeador hoje tem uma diferença grande. Até por quê? Porque o pessoal que da minha geração e outras gerações mais novas foram tudo saindo da margem do São Francisco, passando para os barões, vendendo as margens aí. E hoje não se produz mais nada, não se produz hortaliça, não se produz nem o feijão, nem a mandioca. Então a produção aqui acabou, essa produção acabou. Se a gente quiser hoje, tudo é comprado. Em vez de a gente levar para lá, para Juazeiro, para a cidade, para o mercado, a gente tem que ir no mercado trazer para cá. A onça da cameleira sentada no areião se apega com a mãe de Deus a pé, que a onça não pega não, ouça pé, ouça pé, ouça pé, ouça pé, ouça pé. A onça da cameleira sentada no areião se apega com a mãe de Deus a pé, que a onça não pega não, ouça pé, ouça pé, ouça pé. Assim, eu acho importante isso que vocês estão fazendo, tipo, registrando academicamente, essas coisas, eu acho importante produtos. Eu fico fascinada quando chega alguém para tentar registrar, para tentar fazer pesquisa na área, porque eu acho isso importante para confirmar a importância da cultura e para esse processo de continuidade, porque para muitos não tem importância, e aí a partir do momento que vocês pesquisam, que vocês registram, vocês mostram e tal, deixam mais claro para aqueles que não reconhecem essa importância reconhecer. O samba
Diferentemente do samba de véio da Ilha do Maçangano, que tem diversos trabalhos realizados, diversas pesquisas feitas. E isso me causou uma certa indignação, vamos dizer assim, como morador do Salitre aqui, né, do distrito do Salitre, isso me causou uma indignação. Então eu decidi fazer esse registro, essa memória, para que contribuísse, para que essa cultura não se perdesse. E aí fica essa memória para essa turma nova, né, que vem aí saber um pouco mais de como era a cultura do samba de véio. E aí no nosso trabalho tem a fala dos próprios personagens que resgataram o samba lá no ano 2000. Enfim, tem a participação dessas pessoas tão importantes para essa cultura se manter viva até hoje. E aqui na comunidade, o pessoal da comunidade não leva muito a sério, não dá muito valor. É como se diz, né? Santo de casa não faz milagre. Então a comunidade não apoia muito, mas lá fora, onde a gente apresenta sempre, a gente tem esse apoio muito grande. Assim. Como o samba daqui não tem muito apoio dos governantes, de outras entidades, diferentemente do samba lá da Ilha do Maçangano, que tem esse apoio, né, de diversas entidades culturais também, e também dos governantes, eles poderiam ser, o samba de véio do Rodeador poderia ser autossuficiente. Como assim? Eles produzirem, fazer aqui tipo na comunidade, a Casa do Samba ou o Museu do Samba de Véio do Rodeadouro, alguma coisa do tipo. Que aproveitando, né, a própria Ilha do Rodeadouro, que é o principal ponto turístico da comunidade, ou do município, aliás, né? O principal ponto turístico de Juazeiro é a Ilha do Rodeadouro. Então eles poderiam utilizar esse ponto turístico para poder divulgar mais a cultura. E aí fazer miniaturas dos instrumentos utilizados no samba, como o pandeiro, como o triângulo, como o tamborete. E aí fazer miniaturas e vender para esses turistas. Camisas com o nome do samba. Enfim, essa Casa do Samba ser tipo um museu do samba de véio do Rodeadouro. E aí seria mais um atrativo turístico da comunidade e, consequentemente, do município de Juazeiro. E quem sabe isso ajudaria o samba a ser autossuficiente, a se manter e, quem sabe, não morrer. E até hoje nós estamos aí nessa luta, só com um pouco com dificuldade, porque nas comunidades sempre tem que ter o apoio, né, dos nossos governantes. E a gente não tem tanto apoio assim, né, para levar esse trabalho em frente. Chora viola, chora, mas eu chora viola, quem vai embora sou eu. Chora viola, chora, mas eu chora viola, quem vai embora sou eu. Chora viola, chora, mas eu chora viola, quem vai embora sou eu. Chora viola, chora, mas eu chora viola, quem vai embora sou eu. Fala-me Nossa Senhora, fala-me Nosso Senhor, Nossa Senhora me ajude, Nosso Senhor me ajude. Chora viola, chora, mas eu chora viola, quem vai embora sou eu. Eu mando caro vermelho pintado de amarelo, não me fale em casamento, se a moça quiser eu.